nós já adoramos a Deus, nós já adoramos o Senhor com cânticos, orações, mas agora nós vamos adorar o Senhor com a sua palavra. Evangelho de João capítulo 11. João capítulo 11. Nós temos ministrado durante todo esse período, desde fevereiro, agora início de março, sobre os 7 eu sou, no Evangelho de João. E hoje nós vamos compartilhar sobre eu sou a ressurreição e a vida. Então, por favor, Evangelho de João, capítulo 11. Quem abriu, diga amém. Todos estão ouvindo bem? Então, quem está ouvindo bem lá no fundo, levanta a mão. Maravilha, ótimo, que bênção. Eu quero lembrar vocês que o musical Paixão pela Vida está chegando aí. Eu vou repetir. Eu quero dizer a vocês que o musical Paixão pela Vida está chegando aí. São cerca de 700, 800 pessoas que estão envolvidos e envolvidas. E aí, queridos irmãos e irmãs, vai ser um impacto grandioso. Temos orado, temos clamado, e dizer aos irmãos e às irmãs, que em nome de Jesus, no próximo domingo, nós já vamos distribuir os convites para o musical. Então, preparem-se, todos os grupos familiares, todos os nossos discipuladores, toda a igreja, certo? E eu sei que é um desafio grandioso, porque tem muita gente, são 600, 700 irmãos e irmãs que estão aqui de sexta, quinta, sexta e sábado. Olha, irmãos, é pela graça de Deus, não é? Então nós queremos dizer aos amados que preparem-se, estejam orando. Eu não tenho dúvida que vai ser um lindo musical para a glória de Deus. Dia 6, 7, 8 e 9. Começa numa quinta-feira, sexta-feira da Paixão, o sábado e o domingo. Todos estão convidados a trazer muitos convidados. Nós vamos aqui, se Deus quiser, termos espaço para 3.000 a 3.500 pessoas. Então, por favor, preparem-se que vai ser um grande movimento. Eu falarei um pouco mais após a pregação. Agora eu peço aos irmãos e às irmãs que já abriram as escrituras em João capítulo 11, que leiamos alguns trechos desse texto. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João capítulo 11. Está um pouquinho de ruído aqui de microfonia para mim, tá? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Por favor, agora vamos para o versículo de número 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá.
Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Agora versículo de número 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado porque a sua palavra é poderosa, é viva, é eficaz, e somente a sua palavra tem todo o poder de convencer, de tocar, de despertar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que tu possas abençoar, iluminando mentes e corações nessa noite com a sua palavra, e que os meus irmãos, minhas irmãs que estão hoje, neste momento, também através da internet, através da televisão, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai ao encontro dos teus filhos, e que, ó Deus, este culto seja para a glória do teu nome, que seja assim, e que haja, ó Deus, um soprar, um mover total, exclusivo, intencional, poderoso do Senhor, do seu Espírito, para a glória do teu nome. Abrasa a minha boca, Senhor, enternece o meu coração, e usa-me para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém. Este é o 7º sinal, o 7º milagre de Jesus, realizado no Evangelho de João. Este 7º milagre, Jesus interveio de uma maneira poderosa, levantando o morto, ressuscitando o morto, cujo nome? Lázaro. Eu não tenho dúvida que este foi o milagre, o sinal mais contundente, mais extraordinário, mais sobrenatural, se podemos dizer assim, no Evangelho de João, quando falamos sobre os sinais que Cristo fez no Evangelho do evangelista João. Também estou convencido de que aquilo que o apóstolo Paulo disse, de que a morte seria o último inimigo a ser vencido, Jesus Cristo mostra claramente, através de uma palavra de autoridade, ressuscitando mortos, aponta
para a ressurreição nos últimos dias ou no último dia. Mais ainda, eu estou convencido de que quando Paulo, falando exatamente do nosso último inimigo a ser vencido, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 26, no versículo 55, ele fala de maneira categórica, de maneira peremptória, séria, incisiva, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Nesta noite eu quero conversar com você sobre o eu sou, a ressurreição e a vida. E eu quero compartilhar de maneira bem objetiva com os meus irmãos, minhas irmãs aqui, sobre 4 lições, que ao ler esse texto, realça a minha mente e o meu coração, e eu não tenho dúvida que Deus também vai falar no seu coração nessa noite, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E a primeira lição que eu vejo nesse texto, nessa história, é que há agenda de Jesus no sofrimento humano. Há uma agenda de Jesus com relação ao sofrimento humano. Pense comigo. A Bíblia diz que Marta envia um emissário para falar de seu irmão Lázaro, amigo de Jesus, a quem Jesus amava, estava adoecido, estava prestes a morrer. E Marta, desesperada, então envia um emissário à presença de Jesus com seus discípulos. Jesus estava a cerca de 33 quilômetros de distância de Betânia. E então esse emissário faz uma viagem de um dia. E ele então encontra-se com Jesus e diz a Jesus que Lázaro, o seu amigo, o seu amado, estava profundamente adoecido e estava prestes a morrer, e que ele deveria estar junto ao seu amigo. A Bíblia diz que Jesus fala para aquele emissário e fala para os discípulos, dizendo de que aquela doença não era para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do homem fosse glorificado. O emissário então volta para Betânia, e quando ele chega em Betânia, Lázaro já tinha morrido. E eu fico imaginando a cena dos discípulos que conheciam Lázaro, que eram também amigos e próximos de Lázaro, da família querida. Na mente, com certeza deles, era: Senhor, o Senhor ouviu que o seu amigo, o seu irmão, o seu discípulo, Lázaro, está doente, está enfermático, e mais ainda, Senhor, Marta e Maria estão agonizando, e o Senhor não vai a Betânia. O texto diz que Jesus ainda demorou, onde ele estava, 2 dias. 2 dias. A Bíblia diz que Jesus só chega em Betânia no 4º dia. Eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, sobre a agenda de Deus. A agenda de Deus, o tempo de Deus, o kairós de Deus, a vontade de Deus, quando nós estamos também com os nossos dilemas, quando nós estamos com as nossas lutas, quando nós também estamos diante de uma enfermidade, quando nós estamos muitas vezes diante de uma luta familiar, quando nós estamos diante de um enfrentamento quanto aos nossos projetos e quanto aos nossos sonhos futuros, e me parece que as coisas que nós estamos buscando de Deus, orando a Deus, falando com Deus, com um coração profundamente imediatista, e isto é muito humano, e as respostas não vêm. Eu não tenho dúvida que há muitas pessoas esperando respostas de Deus. Eu não tenho dúvida que há muita gente em sofrimento, em angústia, em crise profunda em sua alma, aguardando uma resposta de Deus, que vai de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, a 10 anos, há tantos anos aguardando uma resposta, e essa resposta de Deus não vem.
É possível que você, no seu cronos, no seu tempo, você tenha realmente se inquietado, se angustiado, esperando Deus chegar para amenizar, para responder àquela necessidade que você tem buscado. É muito humano ser imediatista. Quando a gente está doente, a gente quer logo ser curado. Eu tive essa experiência recente. Passei por um momento muito difícil. 2 dias sem dormir praticamente. Cansado, exaurido. Totalmente esgotado fisicamente, emocionalmente. E a minha oração é: Senhor, me cura. Senhor, me restaura. Senhor, intervém na minha vida. Senhor, me levanta. Senhor, eu não posso ficar desse jeito. Parece que eu estou indo realmente, eu estou desfalecendo. 2 vezes eu fui no hospital. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo. O nosso cronos é diferente do kairós de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça logo. Muitas vezes nós desejamos que Deus resolva e abrande a nossa alma. Mas Jesus, Ele não adianta. E Ele não se atrasa. Ele intervém no seu tempo. No seu tempo é onde Ele opera. E quiçá nesta noite Deus esteja falando com você desse tempo da oportunidade, dessa presença maravilhosa, que Ele está respondendo exatamente à inquietação da sua alma a respeito de uma resposta que você está buscando e ainda você não obteve. Mas o texto continua. O texto continua dizendo de que Jesus então vai a Betânia. E no 4º dia, quando Jesus chega, a Bíblia diz que Marta sai da cidade e vai encontrar com Jesus fora da cidade, desesperada, inquieta, inconsolada. E ela diz ao Senhor Jesus claramente que Lázaro já tinha morrido. E a primeira coisa que ela diz é: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. É interessante porque nós muitas vezes somos assim também. Nós cremos que Deus tem poder de fazer grandes coisas. Nós cremos que Deus fez grandes coisas no passado. Nós cremos que Deus tem todo o poder porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele libertou o povo do Egito, assim como Ele fez passar o povo de Deus pelo Mar Vermelho de pé enxuto, assim como Ele deu cordonizes dos céus para as pessoas se alimentarem diariamente, dando provisão, assim como Ele verteu água de pedra para que o povo matasse a sua sede, esse Deus tão poderoso fez o povo de Deus atravessar o rio Jordão de pé enxuto e conquistar a terra de Canaã. Então esse Deus que nós conhecemos é um Deus todo poderoso, mas me parece muitas vezes que nós estamos que nem Marta, olhando para um Deus que só operou no passado, e louvado seja Deus por esse grandioso Deus que fez grandes coisas no passado. Mas muitas vezes nós vivemos no passado, olhando pelo retrovisor da história, vendo os grandes feitos de Deus, e nós muitas vezes não cremos que Deus pode fazer no presente. Esse Deus poderoso que fez grandes coisas no passado, Ele pode fazer no presente. Mas é interessante que a conversa de Marta com Jesus continua. Jesus responde para ela dizendo: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Crê nisto. Aí ela diz: eu sei, Senhor, que no último dia haverá ressurreição de mortos. Ela estava certa, teologicamente correta. Ela estava falando da ressurreição dos mortos, aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Mas quando ela diz isso, ela lança a conversa para o futuro. Eu sei que Deus pode fazer grandes coisas.
Eu sei que Ele vai fazer maravilhas, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Está corretíssimo. Mas o problema é que muitas vezes, quando nós estamos na nossa crise, na nossa dor, no nosso sofrimento, e a resposta não vem, a gente fica lançando todas as nossas petições para o futuro, crendo que no futuro as coisas vão resolver. E Deus pode fazer tudo realmente no futuro. Mas a pergunta continua: Deus quer fazer também agora, no presente, na sua vida. Deus trouxe você aqui. Você não veio por acaso. Tinha todos os motivos para você estar na sua casa. Tem o jogo do Flamengo e do Vasco agora. Tem todos os motivos. Aquela chuva gostosa caindo, você poderia estar em casa. Mas sabe por que você veio? Porque Deus te trouxe. E se Deus trouxe você, é porque Ele quer falar com você, é porque Ele quer ministrar na sua vida, é porque Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida, é porque nesta noite Ele quer estabelecer e fazer através da sua palavra o sobrenatural acontecer. Porque nessa noite você pode receber uma cura, nessa noite o Senhor pode te libertar, nessa noite o Senhor pode encher o teu coração de esperança, nessa noite o Senhor pode derramar o seu Espírito sobre você, e você sair daqui cheio da presença de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do amanhã, mas é o nosso Deus do hoje, é o Deus que intervém na nossa vida hoje. Eu quero lhe falar agora a respeito de uma história. A história que está em Marcos capítulo 5. A história de um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, um homem de grande posição em Israel, um homem que tinha influência sociopolítico e religiosa na sua comunidade. Esse homem, com toda a sua autoridade, com toda a sua posição, ele está em desespero. Por quê? Porque a sua filha está prestes a morrer, extremamente doente. E então ele vai à presença de Jesus, e mesmo diante de toda aquela posição, aquele homem se joga aos pés de Jesus e suplica a Jesus, dizendo: Senhor, por favor, vá na minha casa, a minha filhinha está doente, por favor, vá, porque eu sei que o Senhor vai operar um milagre na vida da minha filha. Aquele homem creu, e Jesus foi com ele. Uma grande multidão estava seguindo Jesus, os seus discípulos estavam com ele. E diz a Bíblia que naquele sôfrego, naquele apertar, naquele movimento em direção à casa de Jairo, acontece algo. O que acontece? Acontece que aparece uma mulher. Um imprevisto acontece. Jairo quer chegar imediatamente na sua casa, porque sua filha está prestes a morrer. Mas acontece algo. Aparece uma mulher que há 12 anos era hemorrágica, havia fluxo de sangue. Ela tinha ido nos médicos, ela tinha envidado todos os seus esforços econômicos para ser curada, e ela não foi curada. Mas ela creu que naquele momento, que aquele que estava passando, o Filho de Deus, o próprio Deus, estava passando ali, e se ela tocasse nas vestes do Filho de Deus, de Jesus de Nazaré, ela seria curada. E ela tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, todos estão te tocando, todos estão te comprimindo, como tu dizes que alguém te tocou? Ele disse: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu poder. E aquela mulher imediatamente foi curada. E ali começou uma perplexidade, porque todos ficaram ali num estado de êxtase, em perceber claramente, principalmente aqueles que conheciam aquela mulher, de que aquela mulher foi curada, e agora todo mundo está ali em celebração, em admiração, em perplexidade pelo movimento extraordinário do sobrenatural de Deus, através do homem de Deus, através do Filho de Deus, através do próprio Deus, que é Jesus. Mas pense comigo, Jairo estava ali. Se todos estavam admirados, Jairo estava em tormento, porque o imprevisto aconteceu. Para Jairo aquilo era um obstáculo.
Para Jairo aquilo ali era um atraso, para Jairo aquilo ali era algo que não poderia ter acontecido por causa da sua filhinha que estava enferma. E pasme, quando Jesus começa novamente a trajetória de ir em direção, vem uma pessoa e diz: Jairo, a coisa não precisa mais Jesus ir à tua casa, porque a sua filha morreu. Sabe, muitas vezes isso acontece conosco. Isso acontece conosco quando os imprevistos na nossa vida aparecem, quando a gente quer receber, quando a gente quer experimentar algo, quando a gente quer experimentar uma libertação ou uma resposta divina. Parece que surge tanta coisa na nossa vida, tantos empecilhos, que parece que a bênção não chega e a esperança se esvai. O que me chama a atenção é que Jesus, mesmo sabendo que aquela menina tinha morrido, ele disse: essa morte não a criança, essa morte não é para realmente o derrotismo da vida, ao contrário, é para a manifestação da glória de Deus. E Jesus vai com Pedro e João e eles entram na casa. E ao entrar na casa, a Bíblia diz que Jesus então olha para aquela criança adormecida, aquela criança morta, e ele então brada com uma língua, com um idioma extraordinário, também do tempo de Jesus, não hebraico, mas em aramaico. Ele diz: Talita cumi. E quando ele diz Talita cumi para aquela criança, ele está dizendo, na verdade: cordeirinha, levanta-te. E o texto diz que aquela menina volta a viver, ela revive. O que eu quero dizer para você, que talvez você esteja precisando de um reavivar na sua vida, uma dinâmica na sua vida, um recomeço, ou então um avanço na sua caminhada, e talvez você esteja enfrentando vários obstáculos, e você acha que você não vai ter resposta de Deus, e que aquilo que você imaginava como expectativa, agora está morto. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo vai continuar indo na sua direção, e Ele vai dizer para você: reavives. Ele vai dizer para você: ressuscite existencialmente. Ele vai dizer para você: tem esperança, eu estou aqui para levantar você, para colocar você de pé, fazer com que você continue tendo uma santa expectativa de que, apesar de todas as aflições, o Senhor está com você. Esta é a agenda de Jesus quanto ao sofrimento humano. A segunda lição que esse texto me chama a atenção, sobre a compaixão de Jesus com o sofrimento humano. Observe o texto sagrado, versículo 32 do capítulo 11, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E o texto diz que Jesus, quando chega, Jesus chora. O texto diz: Jesus chorou. O que me chama a atenção é que Jesus se identifica com a nossa dor. Jesus se identifica com a sua dor. Jesus se identifica com o seu sofrimento. Jesus se identifica com a sua luta. Jesus se identifica com as suas lágrimas. Jesus se identifica com a esperança que você está tendo, no sentido de ser esvaída a cada dia. Jesus se identifica com a sua crise mais profunda da sua alma, quando você está no quarto escuro e você sozinho diante de Deus tem colocado a sua vida, tem chorado aos seus pés. Jesus se identifica com o seu sofrimento. E não somente se identifica, como Ele se compadece, como Ele se comove, como Ele chora. Qual tem sido o seu sofrimento?
Qual tem sido, sabe, talvez você venha à igreja, talvez você participe de muitas coisas, mas só você sabe aquilo que na sua alma, aquilo que no seu pensamento, aquilo que na sua vida lhe atormenta diariamente. Jesus se identifica com você. E sabe por quê? Porque se você tem sido perseguido por alguma coisa, Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido pelos religiosos. Jesus foi perseguido pelos fariseus. Jesus foi perseguido pelos escribas. Jesus foi perseguido pelos saduceus. Jesus foi perseguido de tal maneira, de tal forma, que ele poderia muito bem se revoltar pelo ato persecutório em relação à sua vida. Você tem enfrentado isso? Alguém tem se levantado contra você? Alguém tem levantado contra a sua vida? Alguém tem tentado puxar o seu tapete? Alguém tem tentado fazer com que você se sinta oprimida, se sinta oprimido? Alguém tem se levantado, o inimigo não só invisível, mas visível mesmo, que diariamente fica fustigando você? Você tem experimentado isso? Quero dizer para você que Jesus foi perseguido. Jesus sentiu solidão. Ele se identifica com a sua solidão. Jesus está no Getsêmani, Monte das Oliveiras. Getsêmani, lugar de imprensa, lugar de ser moído, lugar onde a azeitona era esmagada e sorvida para se tornar um óleo, no sentido de ser comprimido. E Jesus está ali antes de ir para o Gólgota, antes de ser traído. E a Bíblia diz que Jesus Cristo fala com seus discípulos para eles orarem com ele, e ele então sai um pouquinho e começa a orar, e pede aos discípulos que continuem orando por ele. E a Bíblia diz que ele começa a orar intensamente. 3 vezes ele volta, os discípulos estão dormindo, ele diz: nem ao menos vocês podem orar comigo? E a Bíblia diz que Jesus, agonizando, debruçado numa pedra, ora, clama e diz ao Pai: Pai, passa de mim este cálice. Esse era o sofrimento de Jesus. E alguém pode dizer: Jesus estava se esquivando em relação à cruz? Absolutamente não. O que estava acontecendo com Jesus ali era que toda a ira destinada a mim e a você, implacavelmente, seria desferida sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ele ali agonizando por causa dos nossos pecados, diz: Pai, eu não suporto, eu não aguento essa dor. E mais do que isso, quando ele vai para a cruz do Calvário, e na cruz do Calvário ele está ali também num estado de desamparo total. O pai, vendo o sofrimento do filho, vira o rosto, e a Bíblia diz que Jesus ali num ato de solidão, sozinho, naquele lugar, ele diz: Elohim, 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 lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir sozinha, quando diante das pelejas da vida, quando diante das lutas mais difíceis, quando você se sentir na aridez da vida, sozinho, eu quero dizer para você que Deus está com você, que Jesus está com você, porque quando ele foi na cruz do Calvário e morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, ele estava nos dando vida, e vida em abundância, vida eterna, graça de Deus sobre a sua vida. Portanto, você não está sozinho. O Deus Emanuel está com você, o Deus conosco está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você já se sentiu humilhado? Jesus foi humilhado. O Filho de Deus, que despojou de toda a sua glória, abriu mão da sua glória, foi humilhado, foi execrado, foi cuspido, foi vilipendiado, foi aviltado. O Filho de Deus
passou por tudo isso. Você tem sido humilhado por alguém? Alguém tem te humilhado? Jesus se identifica com a sua dor. Ele é um Deus de compaixão. Talvez você esteja carregando um fardo muito grande. Talvez a sua mochila de lutas é muito grande. Talvez você esteja carregando um fardo pesado, tão grande, que você não consegue mais nem caminhar. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que você pode colocar esse fardo, essa mochila de problemas, de peso, de luta, de humilhação, de sofrimento, de solidão, de perseguição, na presença de Jesus. E eu quero dizer para você, que Ele mesmo disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai, pois, o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Meu desejo é que você hoje tire essa mochila das costas. Você não precisa carregar isso. Você não precisa carregar. Você não precisa carregar alguém que te feriu, que colocou uma argola no seu pescoço e você não consegue se libertar. Você não precisa carregar isso. Você pode colocar tudo hoje aos pés da cruz. Terceira lição: a soberania de Jesus e a responsabilidade humana. Observe o texto: a soberania de Jesus e a responsabilidade humana. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E o texto diz: tiraram então a pedra. Nós somos presbiterianos, e eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos aqui que vieram de outras denominações e que agora são presbiterianos, e outros que estão aqui de outras denominações e sempre são bem-vindos aqui. Mas os presbiterianos têm como base a sua teologia reformada, e o cerne da teologia reformada é que nós cremos na soberania de Deus e na responsabilidade humana. Quando a gente fala da soberania de Deus, é que o texto diz: Lázaro, vem para fora, e ele veio para fora. Soberania de Deus, poder de Deus, e ali revela que Deus governa todas as coisas, que Jesus rege todas as coisas, que o nosso Deus é um Deus infinito, que o nosso Deus é um Deus imutável, que o nosso Deus é um Deus onipresente, que o nosso Deus é um Deus onipotente, que o nosso Deus é um Deus onisciente, que o nosso Deus criou todas as coisas, criou o universo, criou as estrelas, e não somente as criou, mas o texto bíblico em Isaías diz que Ele as chama pelo próprio nome. O nosso Deus é o Deus que fez todas as coisas. Ele estabeleceu o universo, Ele estabeleceu o sistema solar, as galáxias. O nosso Deus criou a terra e o céu, como diz em Gênesis capítulo 1, que o Senhor Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, diz o texto que o Senhor disse: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é o nosso Deus poderoso. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus que está com você, todo poderoso. Esse Deus é o Deus que continua te sustentando. Esse Deus que continua fazendo com que você não desista da caminhada. Esse Deus é o Deus que faz com que, em meio às intempéries da vida, continue operando na sua vida. E muitas vezes você já pensou em desistir, e você não desistiu por causa desse Deus, porque Ele está com você. Mas esse Deus
Todo-Poderoso nos deu a salvação. Não há nenhuma cooperação humana para a salvação. A salvação é de graça, e a graça é suficiente para nos alcançar, como nos alcançou, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas existe uma coisa que eu quero chamar a sua atenção: que quando a fé salvadora nos alcança, Deus desperta no nosso coração uma fé operosa, uma fé operante, e esta fé é que faz com que a gente creia no que Jesus está falando, e mesmo diante de um morto de 4 dias, cheirando mal, essas pessoas, apesar de tudo, elas vão e tiram a pedra. Está na hora de você também se posicionar nessa mesma dimensão. Talvez você crê nesse Deus todo-poderoso, extraordinário, mas talvez esteja faltando você exercitar esta fé, e crer diante das circunstâncias, e crer que apesar da luta, da dificuldade, do problema, da crise que você está enfrentando, das batalhas mais grandiosas que você esteja enfrentando, que você creia que apesar de tudo isso, o Senhor Deus é poderoso, é extraordinariamente poderoso para mudar a história da nossa vida. Será que não é isso que está faltando para a gente? Está na hora, irmãos, da gente se levantar. Está na hora da gente parar de ficar com autocomiseração. Está na hora da gente parar desse sentimento de autopiedade, um sentimento de, de vitimismo. Você não precisa ficar se vitimando. Você não precisa ficar com a cabeça olhando para baixo. Você é filho de Deus, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi regenerado no Espírito Santo, você foi reconciliado em Cristo Jesus, o seu nome já foi escrito no livro da vida. Você não é qualquer pessoa, você é do Senhor Jesus. Então levanta, se mova para a vitória em nome de Jesus. Chega da gente ficar reclamando da vida. Chega da gente ficar o tempo todo nesse marasmo espiritual. Irmãos, está na hora da gente andar verdadeiramente com Deus, ser cheio do Espírito Santo, experimentar a unção de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Está na hora da gente parar de ficar desse mimimi, dessa reclamação para A, B ou C ou D, desses fuxicos, dessas conversas vãs. Eu não quero nada disso. O que eu quero é viver na dependência de Deus, olhando para Deus, glorificando a Deus, e ninguém vai tirar a minha paz, ninguém pode tirar a sua paz, ninguém pode arrancar a sua alegria, porque a alegria que foi imputada em você foi a alegria do Senhor. Irmãos, aqui é o seguinte: aqui não tem palmas para homem não. Se é palma para Jesus, é palma mesmo para o Senhor, é ao Senhor, só a Ele, só a Ele. O eu sou está aqui. Primeira lição: a agenda de Deus quanto ao sofrimento humano. Segunda lição: Jesus tem compaixão. A compaixão de Jesus em relação ao sofrimento humano. Segunda lição: a soberania de Jesus e a responsabilidade humana. E finalmente, a última lição nessa noite: Jesus teve vitória sobre a morte. A autoridade de Jesus sobre a morte. Olha o que diz o texto sagrado no versículo 41, do capítulo 11. Diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto,
tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, sabem o que eu penso? Eu penso no musical. E aí, irmãos, quando eu não sei se você faz isso, mas quando eu leio a Bíblia e começo a ver as histórias de Jesus, parece que eu fico navegando e minha cabeça vai pensando um monte de coisa. A minha cabeça vai flutuando, que eu digo assim: calma, você já está até parafraseando demais coisa que não está na Bíblia. Mas eu fiquei imaginando uma cena. Jesus está ali diante do túmulo de Lázaro, com certeza outros túmulos estavam em volta. Jesus vai com Marta, com Maria, com os discípulos. Jesus está com a multidão ali, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Você já imaginou se Jesus não fala o nome de Lázaro? Você já pensou nisso? Se ele não fala Lázaro, irmãos, era a gente se ressuscitando de todo lado. Mas Jesus personificou no seu amigo, a quem ele amava, a quem estava morto há 4 dias. Havia uma tradição judaica que dizia o seguinte: se um homem ressuscitar um morto de 3 dias, ele é um grande profeta. Mas se um homem ressuscitar um morto de 4 dias, ele é Deus. Ele é Deus. E Jesus então ressuscita Lázaro, ele sai, desata todas aquelas ataduras, e ele está ali, e todos ficam perplexos com aquilo. Sabe, irmãos, esta cena é uma cena poderosa de Deus, porque é um sinal que aponta para a glória de Deus, porque é um sinal, assim como aconteceu na filha de Jairo, assim como aconteceu no filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, estes sinais todos apontam para aquilo que Marta disse: Senhor Deus, eu sei que no último dia haverá a ressurreição dos mortos. Talvez seja essa a grande mensagem, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Porque isso quer dizer que um dia todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro estarão face a face com o Senhor. Aqueles que morreram em Cristo, como diz em 1 Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 11, eu posso dizer para você com muita tranquilidade, que ali nós falamos sobre o que viria e o que virá, sobre a parousia de Jesus, a segunda volta de Jesus, e o texto diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro, serão revestidos de incorruptibilidade, os seus corpos serão corpos glorificados em celestialidade, e aqueles que, os vivos, verão a volta do Filho do Homem, também serão revestidos de incorruptibilidade, os seus corpos serão glorificados, e a Bíblia diz então que nós todos nos encontraremos nos ares com o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, e uma palavra de ordem, um levantado arcanjo e um ressoar de uma grande trombeta, será o grande dia, onde todos nós estaremos face a face com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 19 diz que aquele que é fiel e verdadeiro virá sobre um cavalo branco, as suas vestiduras serão como tinto de sangue, e um grande exército estarão montados em vários cavalos brancos também, com vestiduras brancas, puras, alvas. E então, num grande mover extraordinário, diz a Bíblia Sagrada, de que ali estará o Filho de Deus, o Verbo de Deus, e estará atado nas suas vestiduras tintas, Rei dos Reis, e na sua coxa, Senhor dos Senhores. Por que que a gente se apequena?
Por que que a nossa vida cristã fica apequenada, fica circunscrita às coisas pequenas da vida? Por que que a gente fica num disse-me-disse? Por que que a gente fica reclamando? Por que que a gente fica falando o tempo todo um do outro, questionando as coisas? Para que isso, se nós estamos aqui como peregrinos nos preparando para o grande dia da volta do nosso Rei? Por que que nós não olhamos, ou melhor, olhamos para o autor e consumador da nossa fé, como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, por que que a gente não se desembaraça de todo o pecado, e começa a viver uma vida de santidade, uma vida comprometida com Deus, uma vida olhando para Deus, e quando a gente começa a ter isso, a gente começa a dizer, isso aqui não preciso, isso aqui eu não preciso viver desse jeito, eu não preciso viver dessa mediocridade espiritual, eu quero é Jesus na minha vida, eu quero viver para Deus, eu aguardo o Senhor, por isso eu quero viver uma vida santa, purificada, lavada pelo sangue de Jesus. Viva assim. Viva assim. Jesus teve autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre a sua vida, para reviver você, para você ter cheiro de esperança, para você ter alegria, de parar de ficar brigando com seu cônjuge, ficar reclamando do seu cônjuge. Meu irmão, papai do céu deu ele ou deu ela para você. Para que ficar o tempo todo encontrando problemas em situações? Não viva desse jeito, viva para Jesus. Eu quero concluir esta mensagem. Eu quero concluir dizendo o que Jesus falou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Viva, meu irmão, viva, 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 para a glória de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos adorar a Deus. E eu não posso. Eu quero fazer uma oração com você. E essa oração que eu quero fazer com você hoje é uma oração bem focada. A oração que eu quero orar com você hoje, convidar para você vir orar comigo aqui, é para que você tire esse peso, essa mochila que você está carregando. Pastor, eu não tenho mochila, eu não carrego absolutamente nada. Louvado seja Deus, que bom. Mas será que você não está carregando uma mochila de pecados, que você está carregando e você está sendo escravizado por ele? Eu sei o que eu estou falando, porque eu vivi uma vida carregando um peso muito grande na minha vida, até que um dia eu falei, eu por mim mesmo não consigo carregar eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me dê uma pessoa para eu falar. E se eu não tenho força para falar, eu quero falar contigo, Espírito Santo. Eu não vou carregar isso. Talvez você esteja carregando uma mochila da mágoa. Talvez você esteja carregando uma mochila de uma dívida terrível e você não consegue se libertar. Talvez você esteja carregando uma mochila de uma enfermidade que você não sabe mais o que fazer. Cada um de nós temos uma mochila carregando e que está pesado demais, e você não precisa carregar isso quando Jesus está aqui para você entregar para Ele. Você não precisa viver assim. Eu não preciso viver assim.
Talvez você carregue a mochila de alguém que está no seu pescoço, e você está adoecendo por causa disso. Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição. A ressurreição não só quanto a estarmos diante do Cordeiro com os nossos corpos glorificados diante do Eterno, mas muitas vezes a gente precisa ressuscitar todo dia, no sentido de se reavivar, no sentido de recomeçar, no sentido de retomada de vida. Sabe, as pessoas mais difíceis para fazer isso são pastores, porque a gente acha que a gente pode carregar tudo, e eu descobri na minha vida que eu não consigo carregar se eu não tiver a ajuda de alguém. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que tem junto comigo caminhado há alguns anos aí, 40. Compartilha essa mochila. Sabe, talvez isso seja o fato pelo qual você não se sinta livre e você não se sinta capaz de seguir em frente. Você quer entregar hoje isso para Jesus verdadeiramente? Então estou falando para crente, estou falando para gente que está aqui. Talvez você chegou aqui a primeira vez na sua vida, disse: eu vou lá nessa igreja, eu quero ver se lá também pede muito dinheiro. Mas eu estou cansado. Talvez você esteja cansado aqui. Talvez você nunca tenha vindo aqui na frente, mas você sabe que você precisa dar esse passo para dizer: ajuda-me, Senhor, a tirar esse fardo de mim. E Ele está dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, venham. Nós vamos adorar a Deus com um cântico. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você venha, mas venha com o coração aberto à ministração. Sabe, a Bíblia diz que Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que a gente não chora? E chorar aqui eu não estou falando só por fora, estou falando do coração. Então venha do jeito que você está e experimente de Deus, Ele tirar esse fardo de você. Ao que está sentado. Se você quer oração, venha agora. Nós vamos orar junto. Pode chegar bem pertinho, bem pertinho. Pode colocar as mãos sobre o altar. De onde você estiver, onde você estiver, venha com seu cônjuge, venha com seu amigo, venha com a sua amiga, venha sozinho, venha em nome de Jesus. Pode chegar. Anjos cantando. Fale para Deus. Coloca para Deus. Coloca para Deus. Deixa o Espírito Santo trazer você. Porque eu tenho que ir à frente. Deus pode falar comigo aqui. Eu sei que Deus está falando com você. Mas dê um ato, faça esse ato, dê essa posição, dizendo: eu estou, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Ômega, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor Jesus. Eu vou pedir aos pastores, os presbíteros, que venham no meio aqui, pastores e presbíteros. Irmãs, você conhece alguém aqui? Vem aqui orar com a pessoa também. Se você conhece,
Presbíteros, podem chegar no meio, podem chegar, pode se aproximar e pode orar. Pode orar. Mais aqui, ó, desse lado aqui nós temos muitos irmãos. Ansioso espero. Venha em nome de Jesus. A sua voz do grande dia. O grande dia. Ó Deus. Em que tu virás. Ó Deus. Esse lado aqui, irmãos, nós temos muitos irmãos aqui. Muitos irmãos desse lado. Contigo estarei para sempre. Esse lado aqui, irmãos. Pra todo sempre. Aleluia. Levante a sua mão, você que está aí conosco. Diga: Maranata, Cristo, Mestre. Vem, Senhor. Senhor Jesus. Só o teclado. Só o teclado. Ore conosco. Senhor. Senhor Deus. Tu trouxeste os teus filhos, tuas filhas aqui. Tão certo como vive o Senhor está neste lugar. Tu sabes o sofrimento, as dores, as lutas de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Esse fardo pesado, que não consegue nem carregar, que anestesiou, que paralisou, que está aprisionando, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, primeiramente perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Sua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, nós confessamos a Ti agora todos os nossos pecados. Senhor, nos liberta. Senhor, nos liberta. Liberta do pecado de estimação. Nos liberta, Senhor. Nos liberta, Senhor. Nós queremos colocar agora, nesse momento, no Teu altar, diante do Senhor, na cruz do Calvário, todas as nossas iniquidades, todas as nossas lutas, todo o peso que tem nas mentes nos assedia. Senhor Deus, nós colocamos agora. Senhor Deus, nós colocamos agora. Nós tiramos, Senhor Deus, das nossas costas. Senhor Deus, nós tiramos, Senhor Deus, a mochila da depressão, a mochila da mágoa, do ressentimento. Em nome de Jesus, Senhor, nós tiramos de nós a mochila da enfermidade espiritual, enfermidade emocional, enfermidade física, Senhor. Nós tiramos agora, crendo na Tua autoridade, que só Tu tens o poder de arrancar, só Tu tens o poder de tirar, só Tu tens o poder de nos aliviar. Senhor Deus, nos alivia nesse momento, agora, Senhor Deus, nós não vamos mais carregar este fardo, Senhor, nós não vamos mais carregar, Senhor, está em Tuas mãos, está em Tuas mãos, está em Tuas mãos. Ó Senhor, nós entregamos agora, nós entregamos nossa vida para Ti agora. Nós entregamos nossa vida, nós entregamos nossa família, nós entregamos o nosso casamento, nós entregamos, Senhor Deus, os nossos sonhos e projetos. Senhor, nós entregamos diante de Ti, porque há muitos irmãos e irmãs que estão esperando do Senhor uma bênção,
a bênção de ter um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida. Senhor, eu oro agora nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor faça com cada um agora, descanse, entregue, porque o Senhor vai dar, o Senhor vai dar, o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar. É o Senhor que vai fazer, não pela nossa força, porque a sua palavra diz que não é por força nem por poder, mas é pelo teu Espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, faz isso em nome de Jesus. Senhor Deus, nós entregamos diante de ti agora as causas financeiras. Senhor, colocamos a tua mão agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, faz um milagre agora, Senhor Deus, faz um milagre poderoso, em nome de Jesus. Senhor, faz isso nessa noite. Senhor, aqueles que estão com crise, aqueles que estão com dores, aqueles que estão com mágoas, aqueles que estão com sentimento de rejeição, aqueles que estão com sofrimento no coração, aqueles, ó Deus, que precisam de uma visitação linda do Senhor. Senhor, faz isso agora, e faz o teu milagre, faz o teu milagre, faz o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Oh Deus, libera, Senhor, essas amarras, Senhor, libera agora, Senhor Deus, esses grilhões, essas correntes, Senhor Deus, essas ardilosidades do inferno contra os meus irmãos, minhas irmãs agora, Senhor. Senhor, desfaz tudo isso no mundo espiritual, quebra tudo isso, Senhor. Quebra tudo isso, Senhor, e traz livramento, traz libertação, traz vida. Faz isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus toque, dê um cumprimento ao seu irmão que está perto de você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Oh, vem, Senhor Jesus, oh Alfa, oh